Beata Ana Catarina Emmerich foi uma religiosa alemã da Ordem das Agostinianas e viveu entre os anos de 1774 a 1824. Ela é conhecida não só pela sua vida de profunda fé e oração, mas também pelas intensas experiências místicas que viveu. Em 2004, foi oficialmente beatificada pela Igreja. Durante sua vida, ela recebeu visões muito vívidas sobre a vida e, principalmente, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas visões, segundo os relatos, aconteciam durante momentos de êxtase espiritual, nos quais ela contemplava detalhes impressionantes da missão de Jesus. Nos últimos anos da sua vida, Ana Catarina foi acompanhada por Clemens Brentano, um poeta e escritor que se converteu ao catolicismo. Ele ficou tocado com as experiências dela e passou a transcrever tudo o que ela narrava, traduzindo do dialeto local para o alemão padrão. Essas transcrições foram feitas com o devido cuidado e, com a aprovação da Igreja, foram publicadas após a morte dela. O primeiro livro dessas visões foi lançado em 1833 com o título A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as meditações de Ana Catarina Emmerich. Essa obra traz descrições muito detalhadas dos sofrimentos de Cristo, incluindo a dramática cena da crucificação. Inclusive, essas visões inspiraram obras como o filme A Paixão de Cristo. Segue agora alguns pequenos trechos descritivos da crucificação, conforme narrados nas visões da Beata. Logo após a chegada ao Calvário, Jesus é deitado sobre a cruz pelos soldados. Emmerich descreve esse momento com uma riqueza de detalhes que impressiona e comove profundamente. Ela relata assim: Jesus, imagem viva da dor, foi estendido pelos carrascos sobre a cruz. Ele próprio se sentou sobre ela e eles brutalmente o deitaram de costas. Colocaram-lhe a mão direita sobre o orifício do prego, no braço direito da cruz, e aí lhe amarraram o braço. Um deles se ajoelhou sobre o santo peito, enquanto o outro lhe segurava a mão, que se estava contraindo, e um terceiro colocou o cravo grosso e comprido, com a ponta limada, sobre essa mão cheia de bênção, e cravou-o nela, com violentas pancadas de um martelo de ferro. Doces e claros gemidos ouviram-se da boca do Senhor. O sangue sagrado salpicou os braços dos carrascos. Rasgaram-lhe os tendões da mão, os quais foram arrastados com o prego triangular para dentro do estreito orifício. Contei as marteladas, mas esqueci na minha dor esse número. Depois de pregarem a mão direita, os carrascos se depararam com um problema técnico. A mão esquerda de Jesus não alcançava o furo preparado na madeira. Emmerich narra com precisão. Eles então amarraram uma corda ao seu braço esquerdo e puxaram violentamente, deslocando totalmente seus ombros e articulações para esticá-lo até o lugar do segundo prego. A descrição é quase difícil de ouvir e ainda mais difícil de imaginar. Ela continua dizendo que essa tração cruel fez com que os ombros violentamente distendidos formavam grandes cavidades axilares. Ou seja, os ombros ficaram tão deslocados, tão abertos, que criaram buracos visíveis debaixo dos braços, um nível de sofrimento físico absolutamente inimaginável. E mais uma vez, os carrascos ajoelham-se sobre o corpo de Jesus para mantê-lo imóvel, e então pregaram o segundo cravo na mão esquerda. Jorrou alto o sangue, e ouviram-se os agudos gemidos de Jesus por entre as pancadas do pesado martelo. Os braços do Senhor estavam tão distendidos que formavam uma linha reta. Esse detalhe final, os braços formando uma linha reta, pode parecer técnico à primeira vista, mas tem um significado profundo. Mostra que o corpo de Jesus foi esticado de tal forma, sob tamanha tensão, que seus braços já nem repousavam mais sobre a madeira. Ele estava suspenso, sustentado pelo peso da dor e do amor. Chegamos agora ao momento mais intenso do suplício, a fixação dos pés de Jesus na cruz.
Emerick relata que havia um pequeno suporte de madeira na parte inferior da cruz, que serviria para apoiar os pés do Senhor. No entanto, devido à posição dos furos feitos com antecedência, os pés de Jesus não alcançavam o suporte quando ele foi esticado sobre a cruz. Diante disso, os carrascos ataram uma corda à perna direita de Jesus e a puxaram com força, até que o pé encostasse na madeira, amarrando-o firmemente ali. Em seguida, fizeram o mesmo com a perna esquerda, colocando o pé esquerdo sobre o direito. Como os dois pés ainda não estavam perfeitamente alinhados com o local do prego, primeiro perfuraram o pé esquerdo com um prego menor, apenas para fixá-lo parcialmente. Só depois trouxeram um grande cravo de ferro, que Emerick descreve como o mais horrível de todos. Com esse cravo, transpassaram ambos os pés de uma só vez, atravessando o pé esquerdo e o direito, até que o ferro passasse pelo orifício do suporte e penetrasse profundamente na madeira da cruz. A beata descreve que os ossos estalaram sob os golpes do martelo e então testemunha: este momento foi o mais doloroso de todos, por causa da distensão de todo o corpo. Contei 36 golpes de martelo, no meio dos gemidos claros e penetrantes do pobre Salvador. As vozes em redor, que proferiam insultos e maldições, pareciam-me sombrias e sinistras. Esse momento das visões de Emerick destaca que pregar os pés de Jesus foi, para ela, o auge da dor, justamente porque exigiu que seu corpo fosse esticado por completo de maneira antinatural. Emerick chega a contar 36 marteladas, enquanto se ouvem os gritos de dor de Jesus e os insultos daqueles que assistiam à cena. Depois que Jesus foi completamente fixado, seu corpo permaneceu preso e contorcido pela posição em que se encontrava. Então, os algozes ergueram a cruz e a colocaram na cova escavada no chão para recebê-la. Emerick relata que no momento em que a cruz foi levantada e caiu com força na fenda da rocha, houve um minuto de silêncio absoluto, como se toda a criação tivesse ficado em suspenso. Segundo ela, até o inferno sentiu o impacto do lenho batendo contra a rocha, enquanto, naquele mesmo instante, as almas dos justos que aguardavam a redenção foram invadidas por uma esperança profunda. Logo em seguida, de Jerusalém, ouve-se o som das trombetas vindas do templo, marcando o início do sacrifício pascal, um momento da liturgia judaica que coincidia providencialmente com a crucificação de Jesus. A própria Emerick anota a hora aproximada desse evento. Observando a posição do sol, ela indica que seria por volta de 12:15 quando a cruz foi erguida. Esse sincronismo entre a imolação do Cordeiro Pascal no templo e a crucificação de Cristo é fortemente enfatizado em suas visões. Emerick sublinha essa correspondência como um sinal do caráter sacrificial e redentor da morte de Jesus. Após horas de sofrimento, Jesus então levantou os olhos ao céu, deu um grito forte e disse: "Tudo está consumado." Depois, com indescritível ternura e poder, exclamou: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." E inclinou a cabeça. Estava morto. Madalena gritou ao ver Jesus inclinar a cabeça e morrer, e depois tombou ao chão, sem forças. João e algumas mulheres a ampararam. Ela não queria sair dali. Dizia que só a morte poderia separá-la do corpo de seu mestre. A Virgem Mãe caiu de joelhos e estendeu os braços como se quisesse amparar o filho. Ela viu e sentiu sua alma sair do corpo. Seu rosto tornou-se ainda mais pálido, mas ela permaneceu em pé, sem gritar, sem chorar, apenas com o olhar fixo em Jesus morto, em silêncio absoluto. João a sustentava com as mãos. Emerick cita: "Ao morrer Jesus, vi uma grande luz sair dele e penetrar a terra. Um abalo sacudiu o Monte Calvário, rachaduras abriram-se nas pedras, e a terra escureceu repentinamente. Vi o Espírito de Jesus descer ao limbo para anunciar a salvação aos justos que aguardavam."
Um dos pontos que mais chamam a atenção nas visões de Anna Catarina Emmerich é como ela liga a crucificação de Jesus com imagens do Antigo Testamento. Quando a cruz é levantada no Calvário, Emmerich compara essa cena à árvore da vida no paraíso. Ela diz que no momento em que a cruz foi plantada no chão, 4 rios de graça jorraram das chagas de Jesus sobre a terra, como se estivessem renovando tudo. Para ela, aquilo foi o começo de um novo jardim do Éden, mas agora com a humanidade redimida por Jesus, o novo Adão. Essa imagem faz referência ao livro do Gênesis, onde aparecem a árvore da vida e os 4 rios que irrigavam o jardim. Emmerich entende que Jesus, ao se entregar na cruz, traz uma vida nova para todos nós, assim como a árvore da vida trazia vida no começo da criação. Ela também fala sobre outro momento muito simbólico. Quando Jesus é levantado na cruz, no mesmo instante, os sacerdotes no templo tocam as trombetas para anunciar o início do sacrifício pascal. Emmerich vê isso como um sinal claro. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal, e tudo aquilo que os antigos ritos simbolizavam agora se realiza de forma completa com ele. Ela conta ainda que nesse momento, algumas pessoas que estavam lá se lembraram das palavras de São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, ao olharem para Jesus na cruz. Essa parte das visões mostra como a morte de Cristo está ligada ao que Deus já vinha anunciando desde o início, e como tudo se cumpre naquele momento. A antiga aliança se encontra com a nova, e Jesus realiza de vez a obra da salvação. As visões de Emmerich também mostram com muita força a presença de Maria Santíssima no Calvário. Ela aparece aos pés da cruz, unida ao sofrimento do Filho, sofrendo com ele. Emmerich descreve que Maria sentia em seu próprio coração todas as dores que Jesus estava passando. Nessa visão, Maria é mostrada como a nova Eva, ao lado do novo Adão, que é Cristo. Essa imagem antecipa títulos que a tradição da Igreja sempre usou para falar de Maria, como Nossa Senhora das Dores. É a mesma ideia que aparece no Evangelho de São Lucas, quando Simeão profetiza: "Uma espada traspassará tua alma." Emmerich reforça essa realidade em suas visões, mostrando uma mãe que não foge do sofrimento, mas que permanece firme, junto da cruz, entregando-se com amor e dor, ao lado de Jesus, para a salvação do mundo. Em suas visões, a crucificação de Jesus não acontece só no plano visível, diante das pessoas que estavam ali. Ela diz que também viu o que acontecia no plano espiritual, no invisível, como se o Calvário fosse o cenário de uma batalha entre o céu e o inferno. Segundo ela, durante a crucificação, ela enxergava demônios horrendos ao redor da cena. Eles se alegravam perversamente com a dor de Jesus e insuflavam crueldade nos carrascos, aumentando a violência e o desprezo. Ao mesmo tempo, ela via anjos chorando sobre Jesus crucificado, como se o céu estivesse em luto diante do que estava acontecendo. Eles não estavam parados, mas acompanhando o sofrimento do Senhor com compaixão profunda. Essa dualidade, o mal atacando e o bem sofrendo, mostra o Calvário como um campo de batalha espiritual. De um lado, o mal parece vencer ao ver Jesus entregue à morte, mas do outro lado, o céu sabe que aquele sofrimento voluntário trará a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Essa tensão entre escuridão e salvação também aparece na própria Bíblia. Jesus diz que aquela era a hora do poder das trevas, mas São Paulo nos lembra que na cruz, Jesus desarmou as forças do mal e venceu pelo amor e pela obediência até o fim. Estes foram alguns trechos do livro A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, com as visões da beata Anna Catarina Emmerich, que eu quis partilhar com vocês hoje. Essas visões nos mostram de maneira muito tocante e detalhada o que Jesus viveu na cruz. Elas combinam a dor física dos últimos momentos de Cristo com uma leitura espiritual mais profunda, mostrando que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus, e que cada passo da paixão tem um significado que vai além do que os olhos podem ver. É importante lembrar que essas visões não fazem parte do ensinamento oficial da Igreja, mas são reconhecidas como revelações privadas, que, quando bem compreendidas,
podem ajudar os fiéis a viverem o Evangelho com mais profundidade. E ao longo dos anos, muitos católicos têm encontrado nessas páginas motivos de conversão, consolo espiritual e um amor ainda maior por Jesus crucificado. Essas visões reforçam aquilo que é central na nossa fé: o amor sacrificial de Cristo, a compaixão de Maria junto ao Filho e a vitória sobre o mal pelo caminho da cruz. Que meditar sobre esses sofrimentos não nos afaste, mas nos aproxime ainda mais do coração de Jesus, e que, ao olhar para a cruz, a gente sempre se lembre que é ali que nasce a nossa esperança.